Quero dizer ao senhor que a dose da cura do remédio para o veneno, né? A diferença da dose da cura para a dose do veneno é a quantidade. Muitas pessoas, senhor Jorge, no Brasil, não sei se o senhor tem algum time de futebol, eu tenho, sou flamenguista, amo meu time, viajava o Brasil inteiro para ver o Flamengo, mas existem aqueles torcedores mais fanáticos, aqueles torcedores que acabam agredindo, tirando a vida, atentando contra a vida de outros torcedores que não seja do seu time, porque perdeu um gol, porque botou o chute para fora, etc, etc. Por que eu lhe digo isso, senhor Jorge? Eu sou bolsonarista. Quando eu leio o depoimento do senhor, eu me identifico com muitas questões que o senhor trata ali. Que o presidente Bolsonaro, pela minha leitura, quando eu li ali hoje seu depoimento e assisti a sua audiência de custódia, o senhor, tenho certeza, como eu, no passado, vendo uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões, dito pelo ministro Gilmar Mendes, Petrolão, Mensalão, assassinato de Celso Daniel, Passadina, nós comprávamos refinaria com o dinheiro do povo brasileiro lá fora, tudo podre, tudo enferrujado, uma inepta dentro da presidência da República, só confusão, empeiteira roubando, e isso foi tirando a nossa esperança, inclusive tomando nojo da política no Brasil, tomando raiva, tomando rancor, nós não tínhamos mais orgulho da nossa bandeira, eu não via mais jogo de futebol da seleção brasileira, nojo, que infelizmente devido à cleptocracia, como disse sabiamente o ministro Gilmar Mendes, se instalou no Brasil. O que acontece, senhor Jorge? Eu creio em Deus. E muitos cristãos no nosso Brasil oravam e clamavam, evangélicos, católicos, espíritas, Senhor, muda a sorte do nosso país. Nosso país não merece isso. Nós temos água, nós temos terra, nós temos clima tropical, nós temos terras agricultáveis, nós temos peixe. Senhor Jorge, nós tínhamos tudo para ser um país próspero e éramos roubados 24 horas. E nos envergonhávamos cada vez que víamos Jornal Nacional ou que o valha. Porque no Brasil era ladrão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo que víamos era vergonha, para a vergonha do povo brasileiro. E Deus, senhor Jorge, ouviu as nossas orações, porque a eleição de Bolsonaro em 2018, eu quero dizer para o senhor, sem dúvida, que eu creio que existe um Deus no céu, e eu creio que Bolsonaro foi resposta de oração de muitos homens e mulheres de Deus, porque é um homem que gastou menos de R$1 milhão numa campanha, que tinha 7 segundos, senhor Jorge, na TV, que não tinha nada, não tinha uma Rede Globo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele tinha patriotas insatisfeitos, pessoas que amam sua pátria amada, que viam nele, no discurso dele, um discurso patriótico, a esperança de um Brasil renascido, que via nele como uma educação militar, um homem que vociferava contra o crime, contra bandido, contra drogados, traficantes, melhor dizendo, contra pessoas que transgrediam no Brasil. Ele tinha um discurso muito forte. E isso alimentou a esperança do senhor e minha também. Eu pensava que Geraldo Alckmin e Aécio Neves era direita, senhor Jorge. Não ria da minha cara. Eu achava que esses caras eram direita. E hoje o presidente Bolsonaro, fez uma separação no Brasil, o que é direita, o que é esquerda. E o maior de tudo que o presidente Bolsonaro fez pelo nosso Brasil, senhor Jorge, ele nos mostrou quem é quem. Ele nos fez despertar para a política. Ele nos fez ver o que é Supremo, o que é Congresso, o que é Poder Executivo, o que cada um faz. E realmente alimentou o nosso patriotismo para nós crermos de novo na política no Brasil. E por que eu falo isso para o senhor? O senhor errou. Não há dúvidas. Eu creio e confio nas forças policiais, especialmente quando o senhor faz uma confissão, o senhor confessou um crime, que teve problema, etc. Eu já li ali, não preciso ficar jogando isso sobre o senhor, porque o senhor já está, cumprindo a sua pena. E eu lamento muito, porque eu, como bolsonarista, como patriota, que o senhor se declara no seu depoimento, lamento que o senhor exagerou a dose. O senhor quis fazer justiça com as suas próprias mãos. O senhor não queria de volta aquela cleptocracia e falou, vamos dar um jeito. Se é para explodir caminhão, se é para derrubar poste de luz. E o senhor errou muito. E infelizmente o senhor está sofrendo, sua família está sofrendo, e o senhor cometeu realmente crime, por isso está hoje preso. E eu lamento muito. É triste
que é realmente um episódio lamentável, né? Isso não é democracia. Eu também sofri demais quando abriram as urnas e o presidente Bolsonaro perdeu as eleições, porque na minha cabeça, seu Jorge, falou, meu Deus, como é que o povo brasileiro votou num ladrão de novo? Um cara condenado em 3 instâncias. E há pouco aqui, um parlamentar falava, ó, vocês perderam a eleição, perderam no voto e se tornaram inelegível. E eu quero falar para o senhor e para quem está nos assistindo, seu Jorge, que a Dilma Rousseff, empichada, não teve os direitos políticos dela perdido. O Lula foi condenado em 3 instâncias, seu Jorge. E concorreu à presidência e ganhou. E o presidente Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas e está para se tornar inelegível, né? Segundo aí as expectativas. Sabe por que eu estou falando tudo isso para o senhor? Para o senhor entender o seguinte, como o senhor, eu sou um patriota, como o senhor, eu vi no Bolsonaro uma esperança para o nosso país, e como o senhor, eu sofri muito com a perda da presidência da República por parte do presidente Bolsonaro. No entanto, eu não cometi os exageros. Lembra? Veneno e cura é a dose. Eu não fui, né, para cima de ninguém, não quis atentar contra a vida de ninguém. Então, o que nos diferencia é isso, e eu lamento profundamente pela sua família, o senhor já falou dos seus filhos, que estão lá no Pará, o senhor está aqui, o senhor tem 9 anos em regime fechado. E eu, já faltando 2 minutos para o meu tempo, senhor Jorge, eu queria lhe fazer aqui, de forma muito clara, aqui, nessa CPMI, nós temos apenas 2 lados. Um lado que está falando o seguinte, Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, Bolsonaro atentou contra a democracia, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é não sei o que, é negacionista, é terraplanista. E do outro, as pessoas falando, não, o presidente respeitou as urnas, o presidente não falou nada. Aliás, o presidente, seu Jorge, nem no Brasil estava nos Estados Unidos. Imagino, né, dentro dele, o sentimento de perda. Ele, que não teve um crime de corrupção em seu governo, um governo técnico, gente boa, gente de família, gente que sabia o que fazia. Não tinha político no governo dele, eram pessoas técnicas que retornaram. O nosso Brasil começou a crescer, emprego, mesmo com pandemia, reduziu impostos. Então, eu falei isso tudo para te fazer uma só pergunta, se o senhor puder me responder. Senhor George Washington, o presidente Bolsonaro, algum dos seus ministros, algum dos deputados ditos bolsonaristas, fizeram algum contato com o senhor, pediram para o senhor cometer alguma ilegalidade, botar alguma bomba, pegar em arma para tomar a democracia? Ou seja, o presidente Bolsonaro é culpado por algo que o senhor, ou alguma das pessoas mencionadas, ou aquelas pessoas que o senhor se relacionou dentro dos quartéis do Exército, o presidente Bolsonaro, ele forçou vocês, incitou vocês, pediu a vocês, orientou vocês, usou alguém para mandar recado, ou o senhor vê que o senhor e outras pessoas queriam, né, com essa indignação de um ladrão estar retornando ao poder, queriam fazer justiça com as suas próprias mãos? Com essa pergunta, eu lhe agradeço, lamento muito, peço que Deus lhe perdoe em primeiro lugar e que, se realmente o senhor foi forçado a assinar um depoimento e que a verdade, que a justiça alcance o senhor, que a gente consiga fazer uma cariação aqui com o delegado e que o senhor se livre dessa pena, caso essa pena seja injusta. Muito obrigado, senhor Jorge, se puder me responder. Obrigado, senador. Com a palavra, o deputado Marco Feliciano. Eu não sei se ele quer responder. Não, já acabou o tempo de Vossa Excelência, deputado. Mas aí ele não pode... Não, o tempo é 10 minutos, com o direito já incluída a resposta do depoente. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor George Washington, há um versículo na Bíblia, em Provérbios 28:13, que diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu acho que o senhor já confessou aqui através do seu depoimento no flagrante, e as perguntas que eu tinha a lhe fazer, o senhor já respondeu as que pôde e as que não pôde, ficou em silêncio. Só queria que o senhor confirmasse, para que ficasse registrado, se o senhor em algum momento teve algum contato físico com o presidente Bolsonaro. Não, jamais. O senhor também não, o senhor tem o telefone particular do presidente Bolsonaro? Não. O senhor enviou alguma carta ao presidente Bolsonaro? Não. Me dou satisfeito com essas perguntas, ou melhor, com essas respostas. E eu queria aproveitar esses momentos que me restam, senhor presidente, esperando aqui desde as 8 da manhã, desde as 15 para as 8 da manhã, vendo aqui a crueldade, a truculência de alguns amigos, de alguns colegas aqui nessa comissão. Independente de que tenha acontecido, ou melhor, graças a Deus não aconteceu, né? E em algum momento aqui o senhor Jorge Washington chegou a dizer, ele quase falou que o que está escrito aqui não foi o que aconteceu de fato, mas eu não sou delegado para inquirir e só Deus sabe a verdade e o coração dele. Mas nada justifica uma pessoa ser maltratada.
Até porque existem os direitos humanos que o pessoal aqui da esquerda tanto defende. Direitos humanos para quem cometeu crimes, para quem cometeu atos ilícitos. Eu ouvi aqui 3 deputados que atacaram o senhor Jorge Washington. Eu não sou advogado do senhor Jorge Washington, mas eu sou uma pessoa justa, que eu não acho justo, pena que eles não estão mais aqui. Um deputado chamou ele de covarde e mentiroso. E ontem esse mesmo deputado estava comigo no debate na CNN. O Brasil inteiro, ele foi covarde porque ele mentiu quando disse que votou a favor do requerimento de convocação do general G. Dias, quando o requerimento era dele, ele votou contra o próprio requerimento dele. E quando eu disse que ele mentiu, ele publicamente falou para o Brasil inteiro: não, eu votei a favor. E ele mentiu, tem provas. Então chamou o senhor de mentiroso, é um mentiroso aqui. Chamou o senhor de covarde, é um covarde aqui. Uma outra pessoa que lhe acusou de ser alguém que tentou assassinar pessoas, e isso é errado. Mas essa mesma pessoa pertence a um partido que tem uma sigla tão pesada, que é PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu não sei como é que uma pessoa tem coragem de bater no peito e dizer que pertence a um partido desse, sabendo que esse partido matou, ou melhor, essa filosofia chamada comunismo matou no mundo mais de 110 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas de fome na União Soviética e na Ucrânia. Então chamam o senhor de uma coisa que eles são. Uma outra pessoa aqui de um outro partido falou que o senhor é um terrorista. Quando o próprio delegado que estava aí antes do senhor disse que o senhor não é um terrorista, eu chamei até a atenção disso. Para mim, um atentado à bomba era um terrorismo. E aí sabe o que essa pessoa desse partido defende? Ela defende um cidadão chamado Marighella, que escreveu um manual chamado Mini Manual da Guerrilha, que eu pensei que o senhor teria lido ele. A página 42, ele fala sobre execuções. Ele diz assim: execução é matar um espião norte-americano, um agente da ditadura, um torturador da polícia ou uma personalidade fascista no governo que está envolvido em crimes e perseguições contra patriotas. De um dedo duro, um informante, um agente policial, um provocador da polícia. Aqueles que vão à polícia por sua própria vontade fazer denúncias e acusações, aqueles que suprem a polícia com pistas e informações, devem morrer. A execução é uma ação secreta na qual um número pequeno de pessoas de guerrilha se encontram envolvidas. Em muitos casos, a execução pode ser realizada por um franco atirador, paciente, sozinho, desconhecido, operando absolutamente secreto e a sangue frio. Essas pessoas que acusaram o senhor de terrorismo defendem esse pessoal aqui. Na Câmara dos Deputados, aqui do lado, esse partido, que é um partido de extrema esquerda, passou um filme de Marighella para todo mundo assistir e aplaudir, dizendo que ele é um herói. Existem centenas de menções no próprio site desse partido de extrema esquerda dizendo que Marighella é um herói. Então, a hipocrisia tem que ser debatida. Essa CPMI do dia 8 de janeiro é para tratar do dia 8 de janeiro. Tentaram fazer aqui uma ordem cronológica que não se encaixa. Passaram vergonha na primeira oitiva, estão passando vergonha na segunda. Porque nós ouvimos aqui da boca de Vossa Senhoria e da boca do delegado que fez o inquérito, dizendo que não há correlação alguma entre o dia 24 de dezembro e o dia 8 de janeiro. Mas a CPI tem a proposta, essa CPMI tem a proposta do dia 8 de janeiro. E o senhor já falou inúmeras vezes. Então o que se ouve aqui são narrativas, são bravatas, e eu, sinceramente, sinto uma grande perca de tempo aqui. Mas o Brasil está assistindo, é bom que fique claro para todas as pessoas verem que o que querem aqui é um processo de cassação, de revanchismo contra o presidente Bolsonaro, do qual eu tenho orgulho de ser amigo, de ter sido fiel e leal a ele, servi ao seu governo, fui vice-líder do governo dele, caminhei ao lado dele, posso também não concordar com tudo que ele fez, porque ele é um ser humano, ele não é Deus, não é um santo, mas eu ainda confio em Jair Messias Bolsonaro. E se alguém aqui disse que o sonho acabou, eu queria deixar aqui um recado para essas pessoas que pensam que o sonho acabou. Eu escrevi um tweet ontem, estava empolgado, e eu vou reler ele aqui. Muitos se enganam o sistema, se acham que ao tornar Jair Messias Bolsonaro inelegível, irão enterrar o bolsonarismo. O movimento que nasceu lá em 2013 não surgiu por causa de Bolsonaro. Mas sim, Bolsonaro foi escolhido por esse movimento para ser o seu representante. Ao tornarem Bolsonaro inelegível, ele será alçado ao posto de herói e será imortalizado na história brasileira como a maior força política que já tivemos. Então o sonho não morreu. Vão tornar ele inelegível. Se fizerem isso, nós teremos um mártir, teremos o maior cabo eleitoral da direita brasileira que começa a nascer, porque nós não temos direita no Brasil oficializada, temos direitistas, estamos engatinhando, estamos aprendendo. E lutar contra a esquerda, que está aí há mais de 30 anos, não é nada fácil. Eu termino aqui as minhas falas dizendo que eu coloco Vossa Senhoria e a sua família em minhas orações. Eu e minha casa oramos pelo Senhor. Dou graças a Deus, porque não aconteceu algo pior do que está escrito aqui no depoimento, essas bombas não terem explodido. Nada justifica isso aqui. Eu sei que o desespero pode ser traduzido também por desesperança, e no desespero as pessoas fazem atos de loucura. O seu nome, infelizmente, vai ficar para sempre na história do Brasil como alguém que tentou fazer um ato como esse, ao lado de outros que a esquerda venera. Tivemos aqui no nosso Brasil, em 66, um ataque a bombas que matou 2 pessoas, um almirante e um jornalista. Em 68, 20 quilos de dinamite foram lançados contra um QG e matou o soldado Marco Osel Filho.
Em 69, 2 bombas foram jogadas num palanque no dia 6 de setembro, que antecipava o 7 de setembro lá no Recife. Em 1980, uma secretária do presidente da OAB no Rio de Janeiro abriu envelope bomba e ela morreu. Em 1981, tivemos aí o ataque lá no Rio Centro, onde um soldado também morreu. Se formos falar disso aqui, dissecarmos isso, nós vamos ver que tem terroristas da esquerda e tem terroristas da direita. Todos estão errados. E esse tipo de crime não pode jamais ser aceito. Eu penso que Deus ilumine nosso país e nos dê um pouco mais de paz e esperança. E vamos conseguir aqui, nessa CPMI, mostrar que o dia 8 de janeiro não foi ato golpista. Foram pessoas sem esperança, desesperados, com medo de um regime como esse, comunista, entrar aqui e matar o povo de fome, como está acontecendo na Venezuela, e eu nunca vou deixar de falar isso aqui. Então, que não se pratique uma injustiça para tentar curar outra. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, e eu agradeço Vossa Excelência. O depoente solicita... Você acabou... Obrigado, obrigado, deputado Marco Feliciano. O depoente solicita uma licença para ir ao toalete. Eu vou solicitar a polícia que eu acompanhe, porque o senhor pode ir. Presidente, uma questão de procedimento. Pois não.